Bem-vindos ao canal Espiral Inversa. Imprensa livre, apartidária e não dogmática. Inscreva-se no canal, faça um like, compartilhe. Ficamos gratos. A ameaça real. Teocracia evangélica. O Irã da América Latina. A prova. Olá a todos, sou a Sofia Rabin, do canal Espiral Inversa. Neste documentário abordaremos a ameaça real do Brasil se tornar numa teocracia evangélica. O Brasil está prestes a se tornar o Irã da América Latina, vamos provar isso. A ameaça real já está em andamento da formação de um Estado teocrático no Brasil, no qual os executivos, legislativo e judiciário, em nível municipal, estadual e federal, seriam sob o controle de pastores, ou membros de igrejas evangélicas, e que suas decisões seriam baseadas em uma lógica religiosa, e submetidas às diretrizes de suas respectivas igrejas. Este documentário está dividido em 3 partes. A intenção, onde demonstra que os evangélicos, particularmente a Igreja Universal, têm um plano de controle antidemocrático. Os meios, que expõem as ferramentas que esses grupos religiosos dispõem para a tomada desse poder. As estratégias para que isso aconteça, focando apenas a dimensão política. Antes de apresentar esta análise, é necessário esclarecer que, ao falar de evangélico, entende-se principalmente denominações pentecostais, como Assembleia de Deus, e neopentecostais, e Igreja Universal do Reino de Deus de Edir Macedo, e Igreja Mundial do Poder de Deus de Valdemiro, etc. A intenção. Começamos esta sessão com a Igreja Universal do Reino de Deus de Edir Macedo, porque é o personagem principal desta história. É o que tem as mais claras intenções de tomar o poder, é um dos mais organizados politicamente, que iniciou uma atividade evangélica mais estruturada nos anos 90, com maior poder econômico e mediático, e é o grupo neopentecostal, com mais fiéis em todo o país. Macedo diz que Deus tem um plano político para os fiéis evangélicos que são seus aliados, governar o Brasil. Usando um discurso maniqueísta bastante comum no meio neopentecostal, quem não está conosco está com o diabo. Macedo diz que existem os agentes do mal, que fazem feroz oposição em vários sentidos, incluindo ou principalmente na política, aos representantes do bem. Também afirma que o potencial numérico dos evangélicos, como eleitores, pode decidir qualquer eleição, seja no legislativo, ou no executivo, independentemente do nível municipal, estadual, ou federal. Ontem, mendigos, hoje negociadores, do pastor Robson Rodovalho, fundador da Igreja Real Olert, ex-deputado federal, falando em nome dos evangélicos, em geral e referindo-se à candidatura do pastor Everaldo à presidência, mas também como a intenção futura dos evangélicos na política, ele menciona a clara mudança de posição do segmento evangélico, como jogadores no jogo político. Uma última coisa a mencionar, é que essa intenção de domínio dos evangélicos em caráter antidemocrático, que visa impor a moralidade cristã no Brasil, está além dos textos e dos panfletos. Essa intenção é visível em uma dimensão mais popular e abrangente, já inculcada na mentalidade dos fiéis, e pode ser melhor entendida, a partir de uma expressão comum no universo evangélico. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão de posse de um território para uma divindade específica, e consequentemente, para uma religião específica, é sustentada em parte por uma característica inerente ao cristianismo, e que tem sido uma das principais motivações de quase todos os impulsos teocráticos da história, converter tudo ao cristianismo. Existe até o ministério evangélico que traz esse termo. O Brasil pertence ao ministério de Jesus. Os meios. As ferramentas para a instalação de uma teocracia evangélica no Brasil derivam,
em particular, dos vastos poderes religiosos, políticos, econômicos e mediáticos dessas denominações. Poder religioso: cobertura da população. Segundo o último censo, 35,0% da população brasileira se declara evangélica. A análise do perfil socioeconômico também mostra que esses milhões estão nos estratos mais pobres e menos instruídos do país, geralmente em contextos em que o poder público e estatal está totalmente ausente de seus bairros e suas vidas. Acrescentando a isso, o fato de que uma estratégia de conversão comum no universo neopentecostal é atrair pessoas em situações de crise emocional, financeira e ou de saúde, etc. O evangélico típico é um indivíduo com um perfil controlável e com maior probabilidade de ser radicalizado. E, considerando a participação política desses indivíduos, sabe-se que os eleitores evangélicos votam em seus pares, irmãos e pastores. Portanto, dezenas de milhões de brasileiros que estão abertos à manipulação e radicalização estão prontos para votar e apoiar o que seus pastores sugerem. Poder econômico. Vale ressaltar que Edir Macedo, por meio do Grupo Record, também possui 49% de um banco, o Renner Bank, que possui um lucro anual de mais de 280 milhões de dólares. Potência mediática. Essa é outra dimensão de poder dessas igrejas bem conhecida de qualquer brasileiro. Possui a Rede Record, a segunda maior emissora do Brasil, o canal de notícias Record News, o jornal Folha Universal, circulação de mais de 2,5 milhões. Rádio Record de São Paulo, que comanda um pol de 30 outras estações de rádio, Rede Aleluia, dona de 68 estações. No entanto, a influência da mídia dos líderes evangélicos foi além do rádio e da TV tradicionais. Silas Malafaia, do Ministério Vitória em Cristo, vinculado à Assembleia de Deus, por exemplo, tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Twitter, além de 300 mil seguidores em seu canal no YouTube. Marco Feliciano, também conectado à Assembleia, tem 500 mil de seguidores no Twitter. Os evangélicos entraram na política nos anos 80 e, desde então, cresceram em número e influência. Nos governos do PT, eles ganham um papel de destaque nacionalmente. No governo de Temer, a silhueta de uma república evangélica começa a tomar forma. No nível federal, a representação legislativa mais evidente desse grupo é a Frente Parlamentar Evangélica, popularmente conhecida como Bancada Evangélica, Gladiadores do Altar. Em frente ao Templo de Salomão, São Paulo, jovens uniformizados em formação militar, saúdam em sincronia. Embora levem consigo a disciplina militar, é outro tipo de soldado, aqueles que lutam em nome da Palavra de Deus. Eles fazem parte de um projeto chamado Gladiadores do Altar, que surgiu no final do ano passado, e tem como objetivo preparar os membros do grupo das forças jovens para colaborar no futuro como pastores, e para torturar e matar em nome de Deus. Traficantes evangélicos. É, no entanto, entre os traficantes do Rio de Janeiro, que a possibilidade de uma milícia evangélica parece mais real. Isso ocorre porque há evidências de que criminosos agem com base na orientação de líderes religiosos, com o objetivo de aumentar a influência sobre as comunidades pobres. As estratégias. Uma estratégia eleitoral de ocultar a identidade evangélica dos candidatos, assumir cargos do executivo, com foco na presidência, e assumindo a presidência, para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, apesar de católico, é membro do Banco Evangélico, além de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. No entanto, Bolsonaro Sênior foi batizado pelo pastor Everaldo nas águas do Rio Jordão, uma demonstração simbólica de abordagem ao eleitorado evangélico e à cúpula alta dos políticos evangélicos. E há uma declaração de Bolsonaro que deixa muito claro qual é a sua opinião sobre a relação Estado-Igreja. Deus acima de tudo. A eleição de Bolsonaro foi a cereja do bolo, neste longo sonho de controle político da nação pelos evangélicos mais fundamentalistas,
para se tornar jogadores do jogo político no país. Essa frase deixa clara a possibilidade de implementação de uma teocracia no país, apoiada por milhões de brasileiros radicalizados, e um grupo cheio de poder político, econômico e mediático. Uma ditadura militar, enquanto a teocracia evangélica está em andamento, com muito plano de poder, melhor organizado e ninguém luta pela vida, com medo, ou por perder, muitos votos nas periferias. Isso é verdade. Se você está preocupado, se pensa que uma ditadura militar no Brasil é possível, uma teocracia evangélica é muito mais provável, porque já está em andamento, é declarada abertamente, e a cada ano se torna cada vez mais real. É uma bomba pronta para explodir, e destruir o que há de liberdades civis e políticas no Brasil, em nome de Deus. Esta é a maior ameaça antidemocrática deste país.